Olá, queridos irmãos, meu nome é Débora e eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre, amém? Irmãos, a palavra que eu vou trazer para vocês hoje aqui, ela ainda está dentro do tema avivamento, o avivamento do nosso coração, o avivamento de cada pessoa, de cada cristão, porque é assim que vai acontecer o avivamento, irmãos. Como eu disse anteriormente lá no outro vídeo, às vezes nós esperamos algo grandioso e eu creio, irmãos, em nome de Jesus que isso vai acontecer. Mas primeiro o avivamento vai acontecer no coração de cada cristão. Tem que haver essa mudança, de pensamento, uma mudança de postura, uma mudança até da maneira como nós oramos. Porque muitas vezes nós chegamos ali do trabalho cansados, fazemos o nosso trabalho ali na correria, preparamos a janta. Aí na hora que nós vamos deitar para dormir, nós fazemos aquela oração rápida de 5 minutos, já deita na cama e dorme. Irmãos, nós temos que aprender a separar um tempo para o Senhor. Eu tenho aprendido muito isso, irmãos. Deus tem colocado muito isso no meu coração. Separa um tempo para o Senhor. Nós precisamos ter um tempo para o nosso devocional, um tempo de busca espiritual para nós nos enchermos, irmãos. Porque muitas vezes, eu estava até refletindo sobre isso outro dia, é muito fácil você separar uma palavra, trazer ali uma exortação para a igreja, você chamar a atenção dos irmãos, mas você mesmo não está praticando isso lá na sua casa. Então, irmãos, nós devemos refletir sobre aquilo que a gente está fazendo na obra do Senhor, seja na igreja, seja na tua casa, seja no trabalho, As nossas orações, ela deve ser orações com súplicas, ela deve ser uma oração sincera, uma oração de confiança no Senhor, independente da circunstância que nós estejamos passando, amém? Irmãos, o tema dessa palavra de hoje é: devemos buscar o Senhor com fervor. A nossa oração, ela deve ser fervorosa. A palavra do Senhor nos diz lá em Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Irmãos, ele pede aqui na palavra do Senhor, a nossa oração, ela deve ser uma oração com súplicas. Nós devemos clamar ao Senhor pela graça, pela misericórdia, e confiar nele, irmãos? Devemos nos apresentar diante do Senhor com um coração sincero. Nós devemos colocar diante do Senhor aquilo que nós desejamos, que aconteça, e confiar em Deus. E seja qual for a vontade dele, qual for o pedido que ele vai atender, a vontade do Senhor, ela é sempre boa e perfeita. Porque, irmãos, nem sempre Deus vai dar aquilo que nós estamos pedindo, porque só ele sabe o que é necessário, o que realmente é bom para nós. Porque muitas vezes nós fazemos uma oração pedindo algo para Deus, e Deus sabe lá na frente que talvez isso vai te desviar do caminho. Então muitas vezes Deus não atende a nossa oração da maneira que nós pedimos, mas desde que você coloque o teu coração: Senhor, eis-me aqui, guarda o meu coração, me livra de todo o mal, tira de mim tudo aquilo que não provém de ti. Você começa a pedir para Deus ir te limpando, irmãos. Deus, ele sabe a maneira como trabalhar no teu coração, porque muitas vezes eu fico imaginando, se Deus fosse dar tudo aquilo que nós temos pedido, irmãos, nós teremos um mundo cheio de confusão. Porque nós, quando nós chegamos no alto, no ápice da nossa vida, muitas vezes nós ficamos perdidos. Parece que ainda assim falta alguma coisa, e é óbvio que falta, irmãos, que é a presença de Deus. Eu costumo pensar assim, que não importa a quantidade de dinheiro que você tem, se você tem muito ou se você tem pouco, mas o que importa é se seu coração está cheio da presença de Deus. Porque se você estiver cheio de Deus, não importa onde você estiver, tudo que você fizer vai prosperar, vai te trazer alegria, vai te trazer paz. E essa é a verdadeira felicidade de todo cristão, irmãos. É esse coração que nós devemos ter todos os dias diante do Senhor. Muitas vezes nós buscamos o Senhor de maneira errada. Nós buscamos o Senhor para pedir coisas materiais, e não é isso que Deus quer que nós pedimos para Ele, porque Ele vai dar isso, consequentemente Ele vai dar isso, irmãos. Mas Deus, ele quer que nós busquemos ele, porque ele é soberano, porque ele é Deus, criador de tudo e todas as coisas, porque ele quer te abençoar, porque ele quer te prosperar espiritualmente, porque ele quer usar a tua vida para que você alcance mais pessoas, amém? Então vamos, irmãos, aprender a buscar o Senhor com uma oração fervorosa. Eu quero ler aqui um salmo para vocês hoje, lá no Salmo 143, o versículo 1. Eu vou ler alguns versículos para vocês, irmãos, e vocês vão aprender a como buscar o Senhor verdadeiramente, amém?
Eu convido a vocês a abrir a tua Bíblia lá no Salmo 143:1. Diz assim: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e a tua justiça. No verso 2, irmãos, a palavra do Senhor diz assim ainda, ó: E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não achará justo vivente. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo isso. Não existe um justo vivente. Nós temos que nos atentar a isso, porque muitas vezes nós nos autoproclamamos bons, né? Eu sou uma pessoa boa, eu procuro fazer tudo certinho. Mas, irmãos, se nós realmente pararmos para pensar, não existe nenhum bom. O único bom é Deus. Deus que é bom, porque Ele é misericordioso. Ele deu o seu único Filho por amor de todos nós, irmãos. E assim como nós conhecemos aqui na palavra do Senhor mesmo, a palavra diz: ninguém será salvo por obras. Nós somos salvos, irmãos, pela graça. E é por isso que nós necessitamos todos os dias dessa graça do Senhor em nossas vidas. Lá no versículo 6 desse mesmo salmo, do Salmo 143, eu estava meditando nessa palavra e eu refleti muito sobre isso, porque muitas vezes eu sinto isso na minha alma. E o salmista diz assim aqui, ó: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Irmãos, ele está dizendo aqui que a terra, que é o coração dele, está sedenta pela presença do Senhor. Irmãos, eu tenho sentido isso e eu sinto que muitas pessoas sentem isso, mas elas não conseguem identificar isso ainda. Nós precisamos buscar o Senhor, porque só Ele pode fazer essa terra, que é o nosso coração, irmãos, frutificar. Só Ele pode fazer desta terra uma terra boa, né? A palavra dele, que é a semente que vai fazer essa terra prosperar, né? Então nós temos que nos encher mais, irmãos, da presença do Senhor, buscar mais dentro da palavra. Lá no versículo 8 do Salmo 143 ainda, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho em que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Ele está pedindo aqui que o Senhor guie ele no caminho, irmãos. E é dessa maneira que nós devemos agir com o Senhor. Nós não podemos tomar as decisões de nossas vidas por conta própria, né? Deus é que tem que nos direcionar por onde nós devemos andar. Nós devemos aprender a ouvir a voz do Senhor. Irmãos, eu quero muito trazer esses ensinamentos para vocês, porque por muito tempo, irmãos, eu vivia no engano. Eu acreditava que a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu já tinha garantido a minha salvação, mas eu continuei no pecado. Eu continuava numa vida que não trazia frutos para mim da obra de Deus. Me trazia tristeza, me trazia depressão, me trazia vontade até de tirar a própria vida, né? E para quem já fala assim: mas você já aceitou Jesus, você já está salvo. Irmãos, isso é um engano, porque quando nós vamos na igreja ali, nós aceitamos Jesus, nós temos que mudar de vida, mudar de atitude. Por isso que nós temos que parar de acreditar nessas pregações, né, que falam: agora nós estamos vivendo o tempo da graça. Lógico, irmãos, nós estamos vivendo o tempo da graça, mas Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, assim, ó: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Irmãos, todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Não é só a graça, é óbvio, é maravilhoso nós aceitarmos Jesus, mas se nós não começarmos a partir disso a abandonar o pecado, a nos afastar daquilo que nos afasta de Deus e ansiar, assim como o salmista diz aqui, né? A minha alma tem sede de ti como uma terra sedenta, e nos encher, nos preencher dessa semente que é a palavra de Deus todos os dias, irmãos. Não vai adiantar nada você só ter aceitado Jesus da boca para fora. Nós temos que aceitar Ele no nosso coração, e quando nós aceitamos Jesus Cristo verdadeiramente, nós ansiamos por uma mudança de vida, e Deus, Ele muda, irmãos. Eu estou aqui para falar para vocês que Deus muda, porque eu vivi no engano praticamente 10 anos da minha vida, acreditando, e eu cheguei até a duvidar de Deus, porque eu falei: Deus, mas eu aceitei Jesus Cristo. Só que quando Deus começou a me mostrar, irmãos, que eu não estava tendo uma vida de busca espiritual todos os dias, uma busca diária,
Porque assim como nós temos que alimentar o nosso corpo todo dia, né? Dar alimento, comida, pão, almoço, janta, nós também precisamos alimentar a nossa alma, irmãos. E quando eu aprendi a alimentar a minha alma, irmãos, eu comecei a ver mudança na minha vida. E eu não digo isso só no âmbito espiritual, eu falo no financeiro, porque Deus mesmo ele promete lá em Mateus 6, no versículo 33, ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, quando nós passamos a buscar ao Senhor, em primeiro lugar, o reino dele, a justiça dele, essas demais coisas virão, irmãos. Então, eu tô aqui hoje para passar esse ensino para vocês. E eu quero falar apenas mais um versículo desse capítulo, desse Salmo 143, que eu achei muito interessante, irmãos. É uma oração. Depois, se você quiser ler ele inteiro em forma de oração e clamar ao Senhor em forma de oração para que Deus venha na tua vida, irmãos, faça isso, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela pode transformar a nossa vida, amém? Lá no versículo 10 diz assim, ó: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu espírito bom por terra plana. Ele está pedindo para que Deus guie, né, através do Espírito dele, irmãos. Nós precisamos nos deixar ser levados pelo Senhor, né, para que Deus mostre a direção por onde nós devemos andar, irmãos. Porque Deus ele é misericordioso. Muitas vezes nós olhamos só o outro tem falha, o outro tem pecado, o outro fez isso, o outro me magoou. Mas nós temos que aprender a olhar para nós mesmos e o que você está fazendo, o que eu tenho feito para que algo aconteça na minha vida. Muitas vezes nós acusamos outra pessoa da nossa vida não está indo bem, mas o que você tem feito para a sua vida melhorar, né? Muitas vezes, hoje eu tenho mais entendimento disso, irmãos, porque antes eu ficava pensando, é culpa da igreja tal, do pastor tal, porque eu perdi tempo, porque tinha uma pregação assim, porque tinha uma pregação assado. Mas, irmãos, a palavra do Senhor mesmo diz que nós devemos conhecer Deus na palavra, né? Por isso que eu estou convidando a vocês, leia a Bíblia, vá lá naquele salmo aqui, ó, nesse salmo que nós lemos hoje, o Salmo 143, leia ele, reflete nesse salmo, vá nos outros versículos de referência, leia eles, reflete sobre esses versículos e você vai ver Deus trabalhar na tua vida. Mas faça isso, irmãos, assim como a gente falou lá no início, né? Faça como se fosse uma oração com súplicas, uma oração sincera ao Senhor, e confia, faça essa oração crendo já que Deus vai te dar a vitória, que Ele vai mudar a tua história, porque eu creio, irmão, que vai. Vamos fazer uma oração agora, irmãos, para que Deus venha nos encher, para que esse avivamento venha acontecer dentro do nosso coração, amém? Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Senhor, neste momento nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por esta palavra, Senhor. Oh, Senhor, nós cremos, Deus, no derramamento do Teu Espírito Santo sobre toda a carne, Senhor. Deus, nós cremos na Tua palavra. Pai, nós cremos que o Senhor há de nos guiar, Pai, nos Teus caminhos, Pai. Nós cremos, Senhor, nessa promessa que o Senhor nos deu, Pai, em nome de Jesus. Oh, Paizinho amado, assim como aconteceu, Senhor, lá no passado, Senhor, em Atos, que os seus discípulos obedeceram à ordem de Jesus para que eles permanecessem em Jerusalém, Senhor, que houvesse aquele derramamento do Espírito Santo. Senhor, nós cremos que isso vai acontecer em nossas vidas, por isso nós estamos aqui hoje, Senhor, pedindo para que o Senhor venha nos moldar segundo a Tua vontade, assim como nós lemos aqui no Salmo, Senhor, nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, nos guia, Senhor, nos Teus caminhos, Senhor, nos direciona, Pai, para o nosso propósito, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque Tu és Deus grandioso e poderoso, Pai, Tu podes, Senhor, tudo e todas as coisas. Perdoa, Pai, os nossos tropeços, Senhor, perdoa, Deus, as nossas falhas, porque, Senhor, muitas vezes, Senhor, nós caímos, Pai, por tão pouco, Senhor, nós caímos, Deus, por coisas que às vezes nos abalam, coisas que são banais, Pai, mas o Senhor é maior que tudo e todas as coisas, o Senhor é maior que todo problema, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, sonda, Deus, os nossos corações, Pai, porque a nossa alma tem sede de Ti, Senhor, tem sede da Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ficarmos diante do Senhor, Pai, todos os dias, para que nós venhamos fazer o nosso devocional, buscar mais da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Nos desperta, Deus, neste tempo, para que nós possamos ser cheios, Deus, do Teu Espírito Santo e que nós possamos cumprir, Deus, a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, neste dia, e nós já Te agradecemos, Senhor, por tudo e em tudo. Em nome de Jesus. Amém.